Irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui, mais uma vez, pela permissão de nosso Deus, para poder falar da palavra dEle. E essa palavra que vai ser dita aqui, ela é para mim, primeiramente, e para cada um de nós. Precisamos, a cada momento de nossas vidas, atentar e meditar nessa palavra que Deus tem nos dado, né? Que tem sido o nosso guia a cada dia. A mensagem contida aqui pelo Lucas, quando ele relata aqui o que aconteceu com Jesus naquela cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mensagem que Jesus nos deixou é de amor e de perdão. Nós devemos perdoar e amar uns aos outros, como Deus nos ama e nos perdoa. E assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar uns aos outros. É um mandamento de Deus, o nosso Senhor e Salvador, para nós, os teus servos. É um mandamento de Deus. Precisamos perdoar, porque, como servos do Senhor nosso Deus, temos que obedecer somente a Ele. E como Ele nos mandou, devemos perdoar e amar uns aos outros. Este perdão que Deus tem nos mandado, nos ordenado, ele é incondicional. Incondicional. Pois Jesus não esperou que nos arrependêssemos para se entregar naquela cruz por nós. Ele não esperou. Portanto, assim, ele se entregou pagando assim pelos meus pecados e pelos seus pecados, os quais seríamos condenados à morte por causa desses pecados. Primeiro Jesus fez o sacrifício, depois ele deu a condição para que esse sacrifício valesse em nossa vida. E a condição é, vou usar aqui a palavrão do nosso pastor Edson, se crermos que Jesus é o Filho de Deus, e se confessarmos que Ele é o Senhor de nossas vidas, e se confessar que somos pecadores, e se arrependermos de nossos pecados, e se batizarmos morrendo para esses pecados, nos tornando novos homens e mulheres, que vivem uma vida santa e separada para Deus, sem pecado, e sem pecar deliberadamente. Que palavra é essa? Pecar deliberadamente. Pecar por vontade própria, sabendo que está pecando, mas decide fazer a si mesmo. E se perseverarmos na doutrina do amor e perdão ensinados por Jesus, esta é a condição de receber o sacrifício e o perdão contido nesse sacrifício. Jesus já deu o perdão, já concedeu aquele perdão para cada um de nós, para todos aqueles que queiram, através do sacrifício dele. Mas, para ele valer na sua vida, você tem que crer, arrepender, batizar. Todos aqui já conhecem esses passos. Todos, a maioria aqui já passaram, só os visitantes que se apresentaram ali, que ainda não tomaram conhecimento desses passos. Mas todos aqui já conhecem, né? Então, pensem comigo. Se Jesus já morreu, e Ele já se sacrificou por nós, nos entregando o perdão, será que nós temos
algum direito de não perdoar? Irmãos e irmãs, pensem na infinita magnitude da graça e da misericórdia de Deus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus em perdoar quantas vezes for necessário. Pois Deus nos perdoa da mesma forma quantas vezes pecarmos involuntariamente, na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17:30. Deus é o juiz. Ele conhece os corações e nós não conhecemos o coração dos homens. E sabendo disso, Deus quer dizer para mim e para você: deixem o julgamento para mim. Deus diz para mim e para você: deixe o julgamento para mim. É Deus que vai julgar, não somos nós. Porque Deus conhece os corações, nós não conhecemos. Deus fala comigo e com você: perdoem. Perdoem. Pense nisso. Todos os pecados são ofensa contra Deus. Não é ofensa contra mim e nem contra você. Ele é o único que pode perdoar essas ofensas, pois julga com justiça e com misericórdia, de acordo com a intenção do coração do homem. Isso é a graça de Deus. Se Deus nos julgasse somente pela justiça, nós seríamos condenados. Pois somos todos pecadores e merecemos a morte. Romanos 3:23. O nosso julgamento sobre as pessoas não tem valor nenhum. O nosso julgamento sobre as pessoas não tem valor nenhum. Este não é o nosso papel, porque não temos essa capacidade. Não somos Deus para julgar e condenar ninguém. Jesus não somente não agiu contra as pessoas que tiraram sua vida, mas ele agiu a favor delas. O evangelista Lucas descreve as palavras de Jesus na cruz, dizendo: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No contexto imediato aí, essas palavras se aplicam aos soldados que crucificavam o Senhor, mas outros trechos, porém, nos mostram que essa graça foi estendida a outros responsáveis também pela morte de Jesus. Cada um de nós. Todos nós pecamos e somos responsáveis pela morte de Cristo. Ele se entregou por eles, pelos soldados, pela multidão e por cada um de nós. E por todo aquele que entende e aceita que sem esse sacrifício de Jesus não há salvação para ninguém. Sem o sacrifício de Jesus, não há salvação para ninguém. Devemos entender que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e que Ele oferece o mesmo perdão a nós. E como imitadores de Cristo, devemos fazer morrer o nosso desejo de justiça humana e perdoar nosso irmão e a ignorância, e sermos obedientes à vontade de Deus. As palavras de Jesus se tornaram as palavras de inúmeros cristãos ao longo da história, que amaram Jesus mais do que sua própria vida. A primeira morte registrada
entre os seguidores de Jesus foi a de Estevão, cujas últimas palavras foram: Senhor, não lhes impute este pecado. Lá em Atos 7, capítulo 20, versículo 60. Com o perfeito exemplo de Jesus para nos guiar, vamos aprender a perdoar os outros, tanto durante a vida, quanto também na hora da morte. Nós também não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou pelo seu amor e pela graça. Então, como podemos negar o perdão para alguém? Dizendo: você não merece o perdão. Nós também não merecíamos, não merecemos. O ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Se acreditamos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpas, o perdão muitas vezes vai ser impossível. Porque muitas vezes, algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. Podemos perdoar, mesmo que a outra pessoa esteja longe, e não tenhamos a possibilidade de saber se estão arrependidos ou não. Em alguns casos, pode até haver a necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu. Nessa situação, nem sequer há a possibilidade da outra pessoa estar arrependida. A falta de perdão é como um veneno que tira a alegria e nos impede de viver a vida abundante que Deus quer que nós vivamos. Por isso, peça a Deus para te ajudar a perdoar e ser curado da mágoa do ressentimento que corrói a alma. E quando perdoa, sem ressentimento e independente do arrependimento da parte de quem ofende, você fica curado, você fica liberado para receber a cura de Deus para você, para a sua alma, para o seu ressentimento. Por inferência e diretamente, o que Jesus nos ensina em Lucas 23 e 34. É fácil falar em perdoar, mas é difícil a prática. Nós aguardamos sempre o arrependimento verdadeiro do outro para perdoar. Nós queremos o nosso perdão, mas não queremos perdoar os outros. Perdoar é um mandamento de Deus. Jesus pagou o preço e nós devemos conceder o perdão sem exigir nada em troca. E quando não perdoamos, o nosso próprio perdão fica bloqueado, impedindo o nosso andar com Deus. Nós ficamos amargos, ficamos ressentidos. Pegue comigo o livro de Hebreus, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Se você não perdoar, você vai criar em você uma raiz de amargura, e essa amargura não só contamina o seu coração, te tira da presença e da comunhão com Deus,
mas contamina muitos. Se não perdoar, ficamos em escravidão e seremos entregues ao carrasco. Depois você dá uma olhada, se quiser anotar, Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35, mostra para você que, se não perdoar, ficamos em escravidão e seremos entregues ao carrasco, seremos condenados. Queremos o julgamento para os outros, mas queremos a misericórdia para nós. Não é necessário o pedido de perdão e o arrependimento do outro para que possamos perdoar a ofensa. Jesus e Estevão perdoaram os ofensores, mesmo sem o pedido de perdão, nos dando assim o exemplo. Lucas 23, 34, que lemos aí. Não há limite de vezes que devemos perdoar também. Mateus 18, 21 a 22 também nos fala que não há limite de vezes que devemos perdoar. Decida perdoar, e os sentimentos seguirão a sua decisão. Essa atitude fará com que a sua vontade concorde com a vontade do Pai, sendo orientados pelo Espírito Santo. Salmos, capítulo 103, de 2 a 4. Somente com o coração amoroso do Pai somos capazes de perdoar quem nos tem ferido, sobrepujando nossos sentimentos de dor e de raiva, de amargura. O perdão, ele tem o poder de transformar a amargura em amor. Que em Coríntios, capítulo 13, todos conhecem, a maioria conhece muito bem, diz que não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Não há amargura. Então, quando você perdoa, o perdão transforma a amargura em amor. Pensa bem a cura que o perdão faz em cada um de nós. E o amor, quando ele habita em cada um de nós, não há ressentimento. Acaba qualquer tipo de sentimento ruim dentro de nós. Devemos nos examinar e não ao nosso irmão. Quando você vai praticar o perdão, não examine o irmão que te ofendeu. Examine você mesmo. Não devemos e nem podemos culpar a pessoa que não queremos perdoar. Para Deus, pecado é pecado. E quando não perdoamos, não incorporamos nós incorporamos o mesmo poder de Deus para julgar. Quando você decide não perdoar, você está incorporando o poder de Deus de poder julgar. Não devemos ter amargura, que é a falta de perdão em longa data. Ela é contaminante, endurece os nossos corações e nos fará esfriar na fé. Devemos ajudar os nossos irmãos a perdoar, a arrepender-se, desvencilhar de toda amargura, alcançando a cura. Perdoar a nós mesmos. Jesus nos perdoou já. Não devemos ser orgulhosos e nem cair nas tentações do inimigo, que quer nos pôr para baixo e nos lembrar dos nossos erros passados. O inimigo quer fazer isso comigo e com você, irmão. Não podemos amar e perdoar os outros se não o fazemos com nós mesmos. Precisamos perdoar
nossas ofensas, nossos erros, porque o próprio Jesus já nos perdoou. E quando fazemos isso, essa transformação, este amor que Deus coloca em nós, através desse perdão, Ele não só nos cura, como também nos faz perdoar e amar as outras pessoas. Então, primeiro você se perdoa e se ama. E depois você também vai perdoar e amar os outros. Uma certa vez, alguém disse que a gente só consegue dar o que a gente tem. Então, você só vai conseguir perdoar alguém se você se perdoar. Você vai conseguir amar o seu próximo se você se amar. Lembre-se, Jesus amou cada um de nós. Ele se entregou naquela cruz por amor a nós. E Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. Faça a oração neste momento, se você sentir bem, pedindo ao Pai que permita que a compaixão divina brote dentro de você e de cada um de nós. Escolha perdoar, pois é mandamento e devemos ser obedientes. Assim como Jesus, o nosso mestre, não somente não agiu contra as pessoas que tiraram sua vida, mas ele agiu a favor delas, nós também devemos procurar fazer da mesma forma. Deus abençoe, que você abençoe aqueles que você perdoou. Mesmo sem a pessoa ter te pedido perdão, te pedido desculpas pela ofensa, faça como Jesus, haja em favor delas. Você abençoa aqueles a quem você perdoa. Mateus 5:44 fala sobre isso. Colocando sobre a cruz de Cristo a ferida que recebeu, e receba em troca o amor e a misericórdia de Jesus.